Fala galera, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no MTG Verso e eu tô trazendo pra vocês hoje mais um gameplay aqui do W Spiritus. Esse gameplay eu gravei num Friday Night que eu joguei na Magic Brasil aqui pertinho de casa. E hoje pra comentar esse vídeo comigo eu trouxe um colega muito bacana, o tio Vini do canal Cabrito Montes. Tudo certo, tio Vini? Beleza, galera? Tudo jóia? Tio aqui na área. Bom, basicamente o tio Vini não manja de T2, o que vai ser bem engraçado. Porém, a gente vai poder conversar um pouquinho aqui sobre como que esses decks vão poder ou não chegar no Modern, né, tio Vini? Exatamente. Inclusive, o W Spirits, a galera já tá dando uma mexida nele, colocando... Já deu pra perceber, assim, o pessoal tá colocando as Fetches, as Shocklands, né, pra dar uma corrigida na base de mana. E estão colocando do Kira, né, que daí ela deixa os espíritos com Hexproof e tal. Então é uma shell que promete ser pelo menos Tier 2, que é um deck que já é eficiente no T2, com uma base de mana devidamente corrigida, fica bem melhor. Né? O Thermothing eu não conheço muito, eu preciso ver jogando para saber se tem algum deck semelhante com ele. Basicamente, tio Vini, o Thermothing funciona assim. Ele tem o Thing in the Ice, né, como diz o próprio nome, e o Termo Alquimista. Termo Alquimista é aquela carta que vira, dá 1 de dano, se você fizer instantâneo feitiço, você desvira ela. E aí ele fica lá cheio de removal, tentando controlar o board, coloca esse clock em você. Tem um encantamento que se chama Visões Febris, que no final da manutenção de cada jogador ele compra uma carta. E se você tiver mais de 4 cartas também toma 2 pontos de dano, então ele coloca um clockzinho e tenta ganhar a partida dessa forma. Bem, o mais próximo disso que tem no Modern é o Thing Ascension, que pelo que tu me explicou, funciona de maneira semelhante, né? Ele é um Pyromancer Ascension, um Storm no caso, né? Que usa a shell do Thing in the Ice justamente para fazer o mesmo. Ele vai controlando, comprando muita carta tal, exatamente para ou ele comba com o Storm tradicional, ou ele bate aí, fazendo o ololô dele lá de voltar todas as criaturas pra mão, da mesma forma provavelmente que é o Thermothing, né? É um bocado parecido. O que é legal, né, na verdade, é que o Thermothing no T2 é uma saída bem bacana pra galera que não quer investir ou não tem muito dinheiro, porque ele é um deck muito mais em conta, né? Enquanto a maioria dos decks aí tá na casa dos 800 reais, o Thermothing, se eu não me engano, tá tipo uns 200 e pouquinho. Isso é bastante interessante exatamente pra mim, que quer pelo menos brincar um pouquinho de T2 no mall. Se custa uns 300 reais real, no mall você vai pagar uns 80 provavelmente. Então, 65 ticks, se eu não tô enganado. Essas 75 ticks vai dar mais ou menos 180 reais aí, só que se você consegue achar mais barato, uns 150 reais, É, provavelmente. e as cartas de T2, se eu não me engano, elas são bem mais baratas que as de Modern no mall, né? Depende de quando você pega. Se você pegar na rotação, o T2 cai bastante naquele períodozinho de um mês ali da rotação, que a galera quer se livrar das cartas de T2 para comprar as cartas novas, né? Então, se você joga mall aí, o melhor momento para você comprar carta para Modern é justamente quando acaba de rotacionar, você fica nesse mês aí esperando que o pessoal desova mesmo as cartas, né? É, porque geralmente quem joga T2 apenas, né? Não tem por que guardar essas cartas, né? Quer tentar o maior lucro possível para poder investir em novas cartas de T2 nesse período, né? Justamente, justamente. Então é um período bom aí. E é um período ruim para você comprar as cartas novas. Por exemplo, principalmente para Planeswalker, né? Tipo a Sally High agora, se você tentar comprar ela logo que ela sair, é um momento péssimo. Vai estar bem pesado, né? Sim, ela tá bem pesada. Então o certo é você esperar aí. Se você não tiver paciência, você espera um mês e meio mais ou menos, que daí o preço estabiliza. E depois, se você não tiver pressa, você pega quando cair. Exatamente o que eu vou tentar fazer com a Liliana nova, né? É, que a Liliana Nova tá uma bela de uma nota, né? E só que eu acredito que ela não vai ser uma carta que vai diminuir de preço, não. Ela vai virar Staple de Modern. Vocês sabem que quando vira Staple de Modern, Já tira era. as pernas. Então, no Worlds já apareceu alguns decks, alguns Abizans com a construção aí. É que o ultimate dela é muito absurdo, né? O mais um também. O mais um também, ele remove a maioria das criaturas pequenas. Então, É, ela no turno 30, ela já entra dando removal. o meu deck de espírito sofre muito pra Liliana, porque o mais um dela é um removal automático pra 80% do meu deck, né? Então, justamente. E os decks rápidos de mono, se você for pegar o Death Shadow, se você for pegar e o próprio Burn, também é meio que automático aí.
E explica mais ou menos o board pra nós agora aí, Paco. Eu tô vendo que tem o Thing in the Ice aí. Bom, basicamente ali eu tinha conseguido ganhar um pouquinho a race nesse comecinho de partida ali. Aí ele baixou esse Thing in the Ice. Foi a única coisa ali que eu não counterei. Eu achei mesmo babaquice counterar. Porque eu tava mais na frente na race. E basicamente eu preciso matar ele antes que esse negócio flip, né? Eu consigo lidar com ele flipado. O problema é o seguinte, como o meu deck ele é tempo, eu preciso bater com os bichos, devolver os bichos pra minha mão, quebra minhas pernas, né? É meio complicado, né? E não tem muito bicho pesado, né? De poder de resistência muito alto no Spirits, né? O único bicho pesado mesmo, né, é a Vacin. Eu rodo 4 Avacins, tem pessoas que preferem rodar duas e colocar alguma outra criatura. Mas eu acho que ela é uma condição de vitória muito grande pro deck, porque ela de fato, ela consegue proteger suas criaturas de removal. Ela quando flipa é um removal automático para as outras criaturas e o espírito lida bem com isso por causa do Selfless Spirit. Então ele consegue resolver esse problema. E é uma criatura que bate pesado, né? 6/5 é muito forte. Não, muito forte. Além de ter flash. O Selfless Spirit virou splash de mono. Ele tá jogando na Bizarre Company em main deck. É uma proteção muito forte, né? Sim. O Bizarre Company tinha muito problema com o Tron, né? Especialmente com o Oblivion Stone. Então, quando o cara ativava, você não tinha muito o que fazer. Agora, com o Selfless Spirit, você usa a corda do chamado, puxa ele como resposta, ainda sacrifica em resposta, o cara perde a Oblivion Stone dele sem você perder absolutamente nada, né? Exatamente. Sabe uma coisa curiosa nessa partida? Ali em cima, a carta que tá mais em cima na tela aí que é o Visões Febris, é uma carta curiosa nessa match, porque apesar de ela colocar um clock bem chato pra mim, que no final do turno eu compro uma carta, se eu tiver 4 ou mais, eu perco 2 de vida, eu particularmente gosto bastante de estar comprando uma carta a mais por turno, viu? Vou ser bem sincero que nesse meu deck é uma maravilha. Se você tem controles, no caso aí agora você tá... Olha o counter. Simplesmente. Então, tá anulando aí e tal, comprar uma carta mais é sensacional, né? O custo é baixo, você perder um pouco de vida aí, né? Exatamente, eu tô bem feliz em 2 pontos de vida por uma carta, viu? O Spirit tem alguma forma de ganhar vida? Duas, na verdade. No main deck a gente usa o comando de Ojutai. Geralmente a gente faz... geralmente, pelo menos o que eu mais utilizei ele desde que eu comecei a jogar com espíritos é no passe mesmo, pra ganhar 4 de vida e comprar uma carta. E eventualmente pra counterar uma criatura ali, pra usar ele meio como combat trick. De repente o cara tá atacando, você traz uma criatura ali de custo de mana baixa só pra bloquear, pra fazer um chop block. E no sideboard a gente usa também o Aliança Abençoada, que também ganha 4 de vida. O comando Ojutai, ele é uma carta que no Modern ele ainda tá meio em dúvida. Tem informações que usam, tem decks que não usam. O Clots, no circuito Ligamente... Jogou demais. Exatamente. Se eu não me engano, ele usava 2 ou 3. Se eu não me engano, ele usava 3 e utilizava ele junto com o japonês malandro lá, o Snapcaster. Justamente. Ele chega a ganhar 8 de vida no late game, que é praticamente assim, game, né? Porque ele usa o comando de Ojutai, traz o Snapcaster de volta, dá recapitular pro comando de Ojutai, né? Exatamente. E isso comprando 2 cartas, né? Na brincadeira também. O que é uma máquina, né? Então, dá pra fazer muitos tricks aí. O deck dele era exatamente usado o Thing in the Ice com várias tricks. Não era um deck que fazia igual o Ascension, que tentava jogar muita carta. Não, ao invés disso, ele ia controlando devagar, ele usava muita carta no passe. Então, quando o cara ia atacar ele com um monte de criatura, ele usava várias cartas pra flipar o Thing in the Ice no passe do cara. Isso é bom. Uma das tricks legais que ele usava era justamente usar o Snapcaster pra usar uma mágica pra flipar o Thing in the Ice e voltar o Snapcaster pra mão dele, pra ter aí a recursão do Snapcaster de novo. Pois é. Né? E o Blessed Alliance, cara... Olha a Vacin entrando, que coisa bonita. Ah, tá lá, menina. Então, o Blessed Alliance eu tô testando em um WR agora, que é provavelmente o WR que eu vou tentar jogar no final do mês. O Modern, o MOX, que é um campeonato importante e tal. Eu tô testando
como opção de removal no lugar de Path to Exile, que apesar de ser é um removal bom, mas o drawback às vezes pesa. Né? E Blessed Alliance tá me surpreendendo bastante. Cara, o Blessed Alliance no late game, ele tem muito recurso. Você destapa duas criaturas, você faz o cara sacrificar, você ganha vida, é muita coisa. Sim, sim. Eu achei... A primeira vez que eu vi o Blessed Alliance, eu já falei, eu quero 4, eu comprei 4, o preço tá muito barato. Cara, eu tenho os 4 que eu uso no deck aqui no side, na verdade eu uso 3 no side, e eu tenho pelo menos uns 5 aqui que eu abri em Buster, que vai ficar aqui guardado, porque vai jogar, eu acho que vai jogar em outro deck meu isso aqui. Vai, porque hoje ele sai quanto, mais ou menos? Eu paguei 5 reais nos meus. No set completo, né? E, não, eu paguei 5. É que eu comprei na pré-order, né? Ah. Eu paguei, acho que eu paguei 15 reais no meu set. Cara, eu vou te deixar triste, viu? Tá muito mais barato. Olha tudo voltando pra mão. Buscar, né? Olha só, tudo voltando pra mão, que nem a gente falou. Exatamente. Linha ideais nessas horas. Nesse momento ali, ó, se eu olhar no meu bloquinho de notas, ele tava com 6 de vida. Eu tinha 8 de dano na mesa. E tô com 5 de vida. E provavelmente a partida foi perdida no flip do Thing in the Ice. É muito forte. Thing in the Ice foi uma carta que uma galera, no começo, na pré-order, a galera falou assim, nossa, ele é bom pra caramba. Daí ele caiu vertiginosamente o preço, a galera falou, não vai jogar. Inclusive você mandou ele pro pau agora. Exatamente, Stasis Snare na cabeça. E daí começou a aparecer esses decks. Inclusive um deck do Worlds, eu não vou lembrar agora quem que estava jogando no Worlds, no Modern. Um deck era justamente um Thing Ascension. Ele não foi tão bem, mas é uma coisa tipo liga anteninha. É de se pensar aí. Eu tô testando a Thing the Ice em várias formações. E em uma formação que foi legal no deck é no Jeskai Ascension. Ele também joga demais no Jeskai Ascension. Que foi um deck que ele surgiu praticamente dando uma canelada na galera e no fim das contas acabou que o pessoal ficou meio com medo de jogar com ele porque ele é muito enrolão e tal, mas ficou aí. Ele não é deck tier nenhum, mas a galera fica meio esperta com ele sempre. Ele é um deck muito rápido. Aparece de surpresa, né? Exatamente. Bom, o que aconteceu? Acabei de perder ali a primeira partida, de fato eu não consegui voltar depois que o cara devolveu tudo pra minha mão. Eu já tava com pouca vida, 5 de vida, aí tava aquele clockzinho dos dois ali por turno, ficou meio pesado de segurar. Entendi. Então 1-0 daí. Você sai de o quê? Cara, basicamente, é bem difícil sair de A contra ele, porque afinal de contas, mais removal eu coloquei mais 2 negate, porque ele tem muito removal pra minhas criaturas. Se eu falei removal, era counter. Eu coloquei 2 negate porque pra evitar de fato esses removals que acabam pesando muito pra mim. E eu coloquei o Blessed Alliance pra poder ganhar vida. De repente pegar ele em algum combate trick ali, desvirar minhas criaturas, alguma coisa do tipo. Mas basicamente pra ganhar vida mesmo já ajuda bastante. Esse espírito de uma mana é praticamente o seu único drop sem flash, né, de criatura. Na verdade, ele sem flash é ele, o Selfless Spirit. Não, a Vacina tem flash. Ah, é verdade. É ele, o Selfless Spirit e só? Tem mais um espírito. Porque os espíritos eles ganham flash por causa do sacode de correntes, que ele dá flash pra todos os espíritos. Ah, bacana. As duas edições de Innistrad tiveram, assim, espíritos bons. Eu não vou lembrar agora o nome do espírito que ele dá mais um hexproof para todos os espíritos, que é da outra vacina, que tem um custo bem baixo. Esse também tá entrando no Modern, na versão Modern desse deck. Na verdade, esse deck de espíritos, ele acabou tendo 2 versões no T2, né? A primeira que eu resolvi testar é essa daí, que é um pouquinho mais control. Ela tem bastante counter, tem bastante controle do board, tem alguns removals pontuais, né? Então, basicamente, essa daí baixou ali alguns espíritos e vai batendo bem devagarzinho. É uma versão mais tempo, que lembra bastante o Mono Blue do Pauper. E você vai impedindo que o adversário jogue. E tem uma segunda versão que vai mais espíritos, alguns espíritos incomuns e tal, que não entram nessa versão, que ela é bem mais agressiva. Que aí o pessoal gosta de jogar com Always Watching no main deck pra dar mais um pros espíritos e vigilância e tal. É bem forte também. Qual das versões você ficou mais confortável? Com essa versão mesmo? Com essa daí, porque
Na verdade, a outra versão ela é muito boa e tudo mais, mas ela sofre para alguns decks que eu não gosto de sofrer. Eu prefiro ser o cara que vai dar o counter. Entendi. Realmente, eu gosto desse jogo reativo, de dragar o gol. Eu gosto bastante. Eu prefiro ter resposta sempre. Tanto que o pessoal até brinca, né? Ah, que eu gosto de deck de cuzão. Sim, eu gosto de deck de anula, eu gosto da pessoa ter que pensar se vai jogar contra mim ou não. Não é igual um Jund, por exemplo, que você tem muito poucos spells instantâneos, então o cara já sabe mais ou menos o que vai acontecer no board. Se eu estiver jogando contra um deck de anula, eu gosto, por exemplo, assim, gostava muito do Splinter Twin, que era exatamente isso. O cara não sabia o que ia vir naquele Sim. momento. Você podia ser mais agro, você podia ser mais control, dependendo do momento do jogo. E esse o W Spirits, pelo que eu consegui entender, assim, ele joga dessa forma, né? Basicamente, Tio Vini, o que eu gosto de falar quando as pessoas perguntam como que ele joga, o W Spirit ele joga no turno do seu adversário quase 100% do tempo. Com raras exceções, geralmente no começo do jogo, você acaba fazendo ali o errante do mausoléu no seu turno, de repente no turno 2 ainda você faz alguma coisinha no seu turno. Do turno 3 em diante, quase nada se faz no seu turno, é tudo feito ou no passe ou em resposta ao que seu adversário faz. Porque todos os espíritos acabam tendo flash, todas as mágicas são instantâneas, com exceção do Planar Outburst, que é feitiço, mas ele é ali uma saída, se o cara ganhou muito Bird você precisa dar uma limpada. Então, basicamente, o que você quer no deck do W Spirits, no T2, é jogar ali com as manas de pé o tempo todo. Você passar o turno com as manas de pé e deixar o seu adversário se preocupar se ele deve ou não fazer a magia. Você quer que o cara saiba que você vai counterar mesmo e que ele tem que pensar bastante no que ele vai fazer. Eu já vi muitas vezes eu tá com um espírito na mão que não tem nenhuma ação com mana de pé e o cara ele não baixar alguma coisa com medo do counter. Isso é muito engraçado, cara. Isso é muito engraçado. É o que faz a galera ter hate pra azul, né, meu? Sim. Por falar em hate pra azul e deck de cuzão, tem um outro deck, talvez você goste um pouquinho desse daí também, já que você também gosta de uns combo louco, que tá jogando no T2, é um deck também bem barato em comparação com os Tiers, ou Tiers, não sei como se pronuncia, é Tier, né? Eu acho que é. É, eu ouvi um pessoal falando Tier aí, mas eu acho que tá errado. Ele não é Tier, ele joga meio que comendo pelas beiras, que é o Turbo Turns, você já ouviu falar? Então, no Modern tem um deck parecido que é o Taking Turns. Vamos ver, ele usa a parte da Veil. Então, basicamente, eu acho que só tem uma carta no T2 que pega turno extra, que é uma que tem um Awaken, é essa? Exatamente, parte da Veil. Ela mesmo. Que você paga ou 6, ou 5, não sei, 6 ou 9, né? Exatamente. É ela mesmo. Pra você ter uma ideia de como esse deck é de cuzão, tio Vini, eu fui jogar a primeira etapa do circuito Liga Magic com o Derek. A gente foi lá na academia de jogos e o Derek enfrentou esse deck. O Derek tava de BW Angels, um deck bem controlzão na primeira. E ele perdeu de 2-0. Só que o ponto principal, nas duas partidas ele ultou a Liliana. E não conseguiu ganhar. Não conseguiu ganhar, o cara controlou o board dele, controlou os turnos. E na segunda, além de ultar a Liliana, ele também ultou o Obnixilis. E mesmo assim o cara ganhou de 2-0. O Taking Turns do Modern é um deck que eu costumo dizer que ele vai virar Tier 1 logo, porque você simplesmente não tem que sidear contra ele. Se você estiver jogando contra um deck Fair, você não tem contra sidear. Ele só precisa tentar sobreviver 4 turnos, porque daí no quinto ele começa a jogar uma mágica de ganhar turno extra por turno. Uhum. Ele compra muita carta por causa de Holy Mine, de Dictate of Crucifix, que todas as cartas, encantamentos ou artefatos fazem você comprar uma carta a mais por turno. Aliás, faz os dois comprarem cartas a mais, mas se você não joga, você compra carta a mais, não tem lógica, né? Pois é. E ele fica jogando um turno atrás do outro e ele ganha justamente com parte de veio batendo. Ele deixa um terreno lá que vai ser o terreno que vai bater você todo turno aí. Ele é 6, né, o Awakening dele? É 6. O terreno fica 6/6. Voar, né? Pois é. Mais nada, Então, né? Não quer mais nada, né? Ele vai ganhando turno extra, vai ganhando turno extra, e turno extra bato 6, turno extra bato 6, turno extra bato 6, até você morrer. E é um deck que logo, eu acredito que logo ele vai ser tier 1 do Modern. As cartas aumentaram demais o preço, todas as cartas de ganhar turno extra aumentaram demais o preço. Eu ia montar esse deck porque uma galera pediu pra mim, quando eu fui ver
as cartas tinham saltado de tipo meio ticks pra 5. 10 Olha o momento cuzão. Counter. Não vai remover o Spell Queller, cara. Não vai remover o Spell Queller. Calma que o momento cuzão não acabou. Eu tenho quase certeza que não acabou. Eu não lembro muito da partida que ela fez sexta-feira passada, né? Já tô ficando velho, não tenho mais idade pra ficar lembrando das coisas que aconteceram sexta-feira passada. Como o nosso amigo Thiago diz, o Spell Queller. Spell Queller. Inclusive um dos Spell Quellers que eu tô usando no deck veio do Rio de Janeiro. Ele veio com sotaque, eu tive que pedir pra ele parar de ficar falando xixi na minha casa. É esse que tá na mesa, é o Spell Queller. Não, esse daí tá em português, o dele ainda tá em inglês pra poder ter o sotaque maldito. Boa. Como ele disse como diz o Derek, ô Thiago, fala peixe. Mas peixe é com X, cara. Outro counter. Sensacional. Outro counter, não vai sair Spell Queller. Spell Queller ficará na mesa. E de quebra ainda vou colocar aqui mais um espírito. Essas horas que o cara fala vai se ferrar, né? Pois é. Voltando ao Taking Turns, no Modern ele é monoblue, né? Completamente. No T2 ele tem splash ou pro preto ou pro verde. Pra quais cartas especificamente? No verde eu vou te falar que eu não lembro todas as cartas que ele... Quando ele faz o splash pro verde, na verdade não é bem um splash, ele pega bastante coisa do verde. Mas no preto ele usa o dragãozinho lá de Silungar. Pra roubar alguma coisa. Interessante. No Modern ele é um deck bem idiota, assim, sabe? Ele é um deck bem idiota. Bem babaca. Ele, além das cartas de ganhar turno, ele tem Exhaustion, que é uma carta que ela é uma instantânea. Minto, ela é uma sorcery de custo 3 que as permanentes do oponente não desviram. Puta que então, pariu. Então você ganha um turno. Ele usa isso no turno 3. Ele tem a de turno extra com Milagre, que pode custar 2. Não vou lembrar o nome dela agora. Então, às vezes acontece do cara começar a ganhar turno extra no turno 2. Eu vou te falar um negócio. Uma das minhas mecânicas que eu mais acho foda e que eu sei que nunca vai voltar pro Magic porque é muito abusiva é Milagre, né? Milagre é legal demais. E Milagre teve só, assim, ganhou sua casa no Legacy, né? Pois é. Legacy, Terminus com o Miracles. Com o tampo, né? O tampo você organiza o topo e lindamente, né? Modern eles nerfaram isso, né? Tanto que a melhor cantrip de Modern com Scry é ser um vírus que é ruim pra burro, né? Pois é. Mas, fazer o quê? Sabe que há um tempo atrás, tio Vini, na época que eu tava jogando bastante Pauper, eu tava no grupo de Pauper. E toda vez que tinha um campeonato, aparecia um jogador novo, a gente colocava esse jogador no grupo do WhatsApp de Pauper. E uma vez chegou um rapaz lá, jogador de Modern, que foi jogar um campeonato de Pauper pra conhecer, pediu pra entrar no grupo, a gente colocou ele. E o cara, ó, tem mais um counter na mesa. Puta que pariu, eu não presto, né? E esse rapaz entrou no grupo, só que ele era um cara um tanto quanto, assim, tentar uma palavra não tão agressiva, babaca. Ele era bem babaca. Aí ele começou a falar mal do Pauper no grupo do Pauper. Eu falei, cara, eu acho que você talvez esteja, assim, no lugar errado, né? Você podia, de repente, sair do grupo, não sei. E aí o cara falou, mano, eu tô aqui nesse grupo único e exclusivamente pra vender cartinha comum por R$20 pros babacas. E até hoje eu me lembro de qual foi a resposta que esse rapaz ouviu, que foi... Enquanto no Pauper o Preordain, Ponder e Brainstorm tá aí na casa dos 5 a 10 reais, no Modern você paga R$20 pra usar o Serum Visions, cara. R$20 agora, né? Porra, velho, e Serum Visions é muito ruim. Sim, é muito ruim. Eu vou dar um draw aqui, depois eu dou um Scry. Aí eu dou um draw numa land, que eu não preciso. Aí depois eu vejo o que eu tenho no topo. É muito ruim, mas é o que tem, né? Eu tava comentando, inclusive, com o pessoal, com o Derek outro dia, que, na verdade, na minha opinião, o Serum Visions não é ruim. Pra comum, ele é uma carta legal. Uma carta ok. Na verdade, o Preordain e o Ponder que são muito overpowered. São bons demais, né? Eles são muito poderosos. Eles tinham que ser, no mínimo, incomuns. Porque eles são... organização do topo do Limório pra azul, cara, é ganhar jogo. Cara, eu joguei uma temporada inteira de Pauper aqui em São Paulo com o R. Unifind.
Malandro. Como essas cartas são fortes, cara. Jesus amado. E como esse deck era forte, pelo amor de Deus. Turno 3 batendo 32. Não, o Gimfind do Pauper é muito mais forte do que o do Modern. Muito mais forte. Principalmente por causa de Ponder e Preordain. Exatamente. Ele é muito mais forte do que o do Modern. Tanto que você nem usa Serum Visions quase. Acredito que No Pauper? No do Modern. Ah, tá. No Modern não usa Serum Visions porque não tem muita lógica. Não faz sentido. Exatamente, porque você quer comprar a carta que você quiser. Se ordenar o topo ali depois que você fez a ação. Porque ele é um deck muito explosivo, né? Meu amigo Rocha, no GP, no CLM, num Open que teve, ele usou esse deck. Ele ficou em 24º de 62 jogadores com esse deck. Era basicamente a versão Pauper com algumas coisinhas do Modern, assim. Foi uma colocação muito boa. Uhum. É que na verdade a versão Pauper dele, ela em teoria faz o combinho mais fácil, né? Porque as mágicas que ele usa são de custo 1. Então dá pra você fazer várias num turno. E aí no Pauper eles tentam colocar mágicas que saem de graça. Usa Manamorfose, usa Gitaxian Probe. Algumas listas usam Mutagenic Growth e Gutshot. Então é uma lista ali pra você de fato não se preocupar. Não, justamente, no Modern também. Só que qual a diferença? Não tem Ponder Preordain pra você pegar as cartas certas na hora certa. Pois é. Às vezes você vai lá, você precisa da carta, você compra um terreno, que é a última coisa que você quer quando você já tem 3. E Temur Battle Rage é um balão, né? Nossa, demais. Meu Deus do céu. Esse colega meu, foi engraçado que esse colega meu, ele não conhecia Temur Battle Rage, ele tinha parado um pouco de jogar. Daí ele queria... É uma outra lá, não é Assault Strobe, qual que é o nome da outra vermelha que dá haste só? Ou do Assault Double Strike, alguma coisa assim. Reckless. Não, é. Tem uma que dá mais 3/0 e haste. Eu não vou me lembrar. Era uma que é uma vermelha. E aí eu falei assim, meu, por que por uma mais você não pega o Temur Battle Rage, que é muito melhor? Aí ele olhou e falou assim, nossa, trocou tudo. Ele comprou no dia no CLI. Ele comprou as 4 e substituiu. No Modern também joga com o Ciclope de Nivix? Uma cópia. Normalmente ele tenta jogar mesmo com a... Outro counter. Swift Spear. Eu devia colocar um contador de counters nesse vídeo, foram muitos. Cara, de todas as mainlands que eu já enfrentei, a mais chata é essa Fumarola, né? Pelo amor de Deus. Olha, a Fumarola, ela foi muito criticada quando ela saiu. Porque, assim, pro Modern ela não é tão boa, porque... Remove fácil. Porque no deck que ela joga, ela compete com Celestial Colovind, que não adianta, assim. Uhum. Ela é suprema, né? Apesar do custo de ativação dela ser muito alta, 4/4 Voar Vigilância é ridículo de forte. Sim. Então, não tem como. E essa land, ela ganhou o espaço dela no Blue Moon. No Blue Moon tem algumas versões que usam. Só que cai naquela, né? Como tem muito removal de spot e ela acaba ficando com 1 de resistência boa parte das vezes, sim, não fez muito sucesso não. Mas eu vou te falar que tomar 4 do nada ali dói, hein? Pelo amor de Deus. Ainda mais pelo custo baixo, né? É 4 pra ativar ela, né? Pois é. E 0 pra você fazer a troca. Exatamente. O cara deu um lava X agora aí, como é que é o nome desse? Lightning X. Exatamente. Não, ele conseguiu remover minhas 2 criaturas, porque ele deu Lightning X com o descarte e ele colocou o Fire Temper por loucura, né? Essa é uma jogada bem interessante aí, né? No T2 funciona muito bem. Exatamente, faz 2 por 1 tranquilo aí. Já ia remover mesmo. Exatamente. E essa partida, eu vou te falar, cara, desde que eu voltei a jogar o T2, eu gosto muito de deck de tribal. Então eu voltei pra jogar o T2 porque tem muito deck tribal e porque eu acho que o T2 tá num momento bem favorável. Innistrad é uma coleção muito bacana. Veio muita carta divertida pro T2, veio cartas boas. E desde que eu voltei, essa partida eu acho que foi a partida mais disputada que eu já joguei.
Foi bem. Todas as partidas acabaram ali com o adversário com muito pouca vida. Qualquer jogadinha errada ali, de fato, prejudicava muito a partida. Então, e esse T2, cara, particularmente de Origins pra cá, também deu muita carta pro Modern. Prova disso é o próprio Eldrazi, né? O Nossa. que Eldrazi Feliz, que eu costumo brincar, fez. Ele exigiu banimentos emergenciais no Modern, né? Do Eye of King. Mas o legado que ficou foi o Bant Eldrazi, só que como eu conversei novamente com o Thiago, e quem mais estava querendo montar deck Modern, que a gente deu conselho esses dias mesmo, foi o Thiago e o Derek, né? É, mas o Derek não escutou. O Derek fez um BW. E foi o que eu falei. Falei, olha, já que você tá jogando T2 e você já tem uma boa base de Eldrazi, é tranquilo migrar pro Bant Eldrazi, que inclusive foi campeão mundial na mão do BBD, né? Pois é. Do Brian Balduin. Digas de passagem, ele ganha com cada deck, né? Ele acabou de ganhar o campeonato mundial com o deck de humanos. Humanos também é outro deck que tá aparecendo bastante no mall, viu? É mesmo? O pessoal tá usando, sim, o pessoal tá usando bastante a interação dos humanos novos aí com o Mayor of Avabrook, aquele antigo que dá mais um pra lobisomem ou pra humano, Sim, não me sim. lembro agora quando ele flipa. E formou um deck muito forte, é sacal você enfrentar, e ele usa em conjunto com um aliado, uma mecânica meio junto com um aliado, então Bacana. casa aquele lance de quando o Enter the Battlefield dos aliados, que faz alguma coisa, com humanos, junto com Cavern of Souls, que não deixa dar counter, fez um deck forte. No T2, cara, eu peguei um roguezinho nesse campeonato aí, um Boros aliados humanos, que, vou te falar, cara, me pegou na curva. O cara tinha aquele equipamento que quando bate, coloca mais um aliado atacando. Jesus amado, como que para? E aí usa o auxílio de Sigarda pra colocar o equipamento e já anexar e não sei o que. Meu Deus. Então, eu vou te contar que no circuito Ligamente, que aqui da cidade, a gente tem aí, aqui em Itapeva, mais ou menos uns 15 decks. Desses 15, uns 8 são tier alto mesmo, esse deck bem competitivo. E o Digão, um abraço aí pro Digão, ele basicamente comprou um deck pronto, esse deckzinho que vem pronto, já de coleção, de aliados humanos, Boros, montou e ficou em terceiro lugar. Caramba. Fazendo muito pouca alteração. Mas ele sacou o meta, né? O deck dele ganhava muita vida, que tinha muito deck agressivo, ele investiu em alguns removes, ganhava muita vida, então como tem muito burn, ele passou o carro na maioria da galera. Qual que foi o problema? No circuito Ligamente, no top 8, a semifinal ele fez comigo que tava de Abizana, daí aí não teve como. Aí já era. Olha o counter. Não teve como ele avançar, né? Porque eu tinha spot pros bichos dele, eu ganhava tanta vida quanto ele, né? Os meus bichos acabavam sendo um pouco mais pesados, então ele não teve como, né? Já anulou o bicho. Não, eu tomei counter no meu counter agora. A vida é triste. E agora aí, como é que tá o Field? Bom, ele ganhou a primeira partida, eu ganhei a segunda, na segunda ele ficou um pouco travado ali na terceira land, eu consegui ganhar muito a race. Agora, basicamente, estava equilibrado até entrar o segundo Termo Alquimista. Ele tem duas cartas ali pra ficar me dando 2 de dano no passe, mais 2 de dano cada vez que ele usar uma magia. Eu vou tomar dano por causa do encantamento, então agora tá bem mais favorável pra ele, cara. Eu tô só com o sacode de correntes. Então, nesse momento, a corrida tá muito mais favorável pro lado dele. Eu consegui ele resolver um Stasis Snare, pelo menos, pra me livrar de um Termo Alquimista. Stasis Snare é uma carta que eu gosto bastante. Você acha que tem chance no Modern? Eu já testei e eu até gostei do resultado delas, mas o Modern tem algumas coisinhas melhores. Mas o Flash é legal pra caramba. É muito forte, né? Sim. Eu acho que de repente pode até aí ter um espaço assim, dependendo da construção do deck. Night Prison não joga, não? Já testei, só que assim, o White Prison, a tendência dele, ao invés de você dar removal nas criaturas, é não deixar elas atacarem, é mais eficiente. Entendeu? Mesmo sendo 2 de devoção ali. Exatamente. É mais fácil você tentar fazer o cara não te atacar para você travar todas as criaturas ao invés de tentar cuidar de uma só. Tá certo. O que você mandou pro Grave agora pra
pro campo agora ali. Aquele ali é o Errante do Mausoléu. É uma carta que eu vou te falar que pega muita gente na curva. Eu ganhei de um cara na academia porque o cara esqueceu dela. Ela é voar, ela ganha mais um até o final do turno toda vez que você castar um espírito. E você pode sacrificar ela e anular a mágica instantânea ou feitiço, a menos que o controlador pague X, sendo X o poder do Errante do Mausoléu. Então ela cabe aí de repente com 2, até mais. Né? Até mais, porque você casta espírito com flash, né? Você pode castar em resposta ali. E balbal. E ela é o que impede. Basicamente no meu deck ela tem uma função muito importante no meta atual que tá muito. Basicamente o deck a ser batido é o Bunt Company, né? E então ela evita que o cara faça o Collected Company na passada do turno 4 pro turno 5, porque ele vai ter exatamente 4 manas e ele não vai fazer o Bunt Company com essa carta na mesa. Isso. Ele acabou de fazer uma trick ali, né? Baixou o Selfless Spirit, evitou de matar o bicho teu. Exatamente, eu usei ele na verdade para proteger, né, a remoção de ser removido o bicho. Eu baixei ele literalmente para sacrificar nesse caso. Funciona. Tá jogando mais ou menos da mesma forma do Modern, no Bizan Company. Ele entra, protege a galera e tchau. Nesse momento eu acho que seria um pouco mais útil o Rattle Chains, que ele quando entra dá Hexproof pra um espírito, né? Aí ele conseguiria, porque como era um removal mais pontual... Ah não, na verdade nesse caso foi pra removal global mesmo. Ele usou ali a Aliança Selvagem. O cara deu 1 ponto de dano em tudo. E olha a aliança abençoada aí que a gente tava falando. Tá lá. 4 pontos de vida é muita coisa. Sim. Cara, sabe um negócio que eu achei muito bacana que eu descobri que tem lá na MTG Brasil quando eu fui jogar? Você repara que os dois playmats que eu tô usando, eu e o rapaz estão usando aí, são playmats da própria MTG Brasil. Todo mês eles dão esse playmat pro jogador que acumulou mais pontos na loja. Puxa, é aquele playmat maiorzão? Não, esse é um playmat normal, só que ele é um playmat de campeão com uma arte bacana e o cara ganha fazendo mais pontos nos campeonatos da loja. Poxa, isso é muito bacana. A vez que eu tive lá, que eu achei muito legal, inclusive abraço pro pessoal de lá, é que as mesas já vêm com playmat. Né? Sim, um playmat enorme, eu queria levar pra usar de lençol. Sim, achei muito bacana a vez que a gente esteve lá, teve eu, foi o Pepe, o Henrique, a gente foi lá, eu não fiquei muito tempo, porque a gente tinha que esperar, inclusive, Eu lembro, eu fiquei esperando vocês do lado de fora da casa do Henrique. Exatamente, do QG da Lotus, exatamente. Então por isso que a gente ficou pouco tempo. Mas o André tava lá, teve um campeonato bacana e eu achei bem agradável a loja. Parabéns pro Jabaiana, né, que tem ao dono, né? Sim, Muito sim. legal. E a loja fica num lugar ali bem tranquilo. Eu vou te falar que uma das maiores preocupações que a gente tem aqui em São Paulo, a gente geralmente joga mais aqui em São Paulo porque tem um número maior de lojas. Mas nem sempre as lojas são em lugares que você pode sair de madrugada tranquilo de boa, né? Esse dia aí eu saí de lá, era meia-noite mais ou menos, eu pedi um Uber, eu fiquei bastante tempo ali fora esperando o Uber, bem tranquilo. Uma região mais residencial, né? Ah, sim, faz muita diferença isso, né? Sem contar que é a 15 minutos da minha casa, o que pra mim faz uma diferença enorme. Aí fica fácil, né? 15 minutos em São Paulo não é nada. Pois é. Eu às vezes vou jogar lá na academia de jogos, cara. Pra voltar pra casa é quase 2 horas. Nossa, 2 horas aqui na minha cidade você acha que dá umas 5 voltas nela. Se você estiver bem devagar, né? A pé. Pois é. O que ele fez pra remover duas criaturas suas agora? Cara, ele castou ali um Fire Temper. Se eu não me engano, ele tinha removido com algum. Com o. Tem 2 criaturas na mesa, tem ali uma criatura que chama Tecelão de Raios. Toda vez que você faz uma instantânea feitiço, você pode dar 1 de dano numa criatura. Então ele fez uma instantânea, removeu um bicho, e com o Tecelão deu 1 de dano na outra. Entendi. E agora eu nobei. Eu ataquei com uma criatura 1/1 voar e o Tecelão ele tem alcance, ele é 1/4. Ops. Idiota. Chegou, menina. Faz parte. Não que ele fosse durar muito no campo com o Tecelão na mesa, né? Olha assim novamente. Um pouco tarde, essa partida aí meio que já foi pro vinagre pra mim.
Tô tentando correr ali atrás de prejuízo. Sou com 5 de vida? Aí fica um pouco complicado, ainda mais que ele te dá um tanto de dano sem fazer nada, né? Pois é. Ele dá 2 de dano ali quando eu tenho 4 cartas a mais no final do meu turno. E o Termo Alquimista, 1 de dano ali todo turno já pesa, né? Exatamente. Ele tá com a mainland. É uma mainland só, pelo menos. Tá com a mainland. Você mata ela no pito aí. Não, mas... Tá com mais criaturas. Ele colocou ela, eu acho que ele tá usando ela justamente pra tentar remover a Vacin, cara. O duro que você... Aí agora com 5 de vida, bloquear você vai ter que bloquear, né? Não, tem que bloquear e tem que ser ela, né? Exato. Aí ele inverteu o poder de resistência e matou ela. Exatamente. Aí passou 1 de dano ali. Tô a 4. E, basicamente, eu tenho 2 turnos pra fazer um milagre. Vamos ver se vai rolar um milagre. Será que eu top decay? Será? Não, eu passei o turno mesmo. 3 de vida. E outra Vacin. Boa. Na verdade eu não preciso mais dela agora, porque foda-se, né? Qualquer magia me mata. Mais 1 de dano, tô a 2. Magia. Ele vai buscar a magia pra me matar. Fui a 1. Qualquer peidinho acaba comigo. E tá lá. Esforço coletivo. Resolveu a Vacin, acabou comigo e... Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação, tio Vini. Não sei se você curtiu esse bate-papo. Opa, pra caramba. Pra caramba. Acho que a gente falou mais do que o jogo, mas a galera deve... Eu acho que a galera deve curtir mais esse tipo do que a gente ficar focado 100% no jogo ali, né? A gente comenta um pouquinho, mas leva um bate-papo mais bacana. Eu acredito que eu curti bastante, espero que todo mundo tenha curtido, né? Bom, é isso aí. Se você não está inscrito ainda, vá lá no canal do tio Vini e se inscreva que vale muito a pena. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Deixa o curtir aqui no vídeo, se inscreva aí. Falou! Falou!